A essência vem de você fazer bem o primeiro. E o primeiro, né, é você aprender irimi, entrar com o seu corpo. Tem, né, Aikido, omote ura, né? Tem grupos que falam ichini, tem grupos que vão falar irimi tenkan. Começa sempre irimi tenkan, assim como, por exemplo, a gente quando vai falar, né, quem está no Ocidente vai ler os livros sagrados para a gente, vai falar, a princípio Deus criou o céu e a terra, e não fala Deus criou terra e céu, né? Tem um sentido isso, que tradicionalmente começa no yang. Então você tradicionalmente, a gente não faz ura omote, você faz omote ura. Você começa o aprendizado através do irimi tenkan. Não entendeu irimi, você não vai entender o que é tenkan. Não entendeu entrar, você não vai entender o que é girar. Então, você agora tem que entrar. Não tem nada de fazer tenkan, nada, tá? Treina bem o olhar para que você não cometa equívocos. Aí, o seu pé da frente vai ficar de pivô, fixo. No segundo também. Seu pé da frente de pivô. No terceiro é o seu pé de trás de pivô. Abre e já corta. Seu pé de trás de pivô. Abre, corta. O primeiro, você vai trabalhar bem, fazer kiri oroshi, cortar para baixo. Entra, corta. Alguns estão fazendo assim, pisando e girando. O seu pé da frente fica de pivô. Você vai fazer irimi, entre e vira o quadril. Depois você aplica, sem tenkan. O pé da frente vai ficar de pivô. Entre e vira o quadril, depois você aplica, né? Se o básico começou errado, todos os restos vão dar errado, tá? Natural, tá? Existe ura, mas a gente não está fazendo, até por uma questão de espaço, a gente está fazendo só direto, só omote. Entre e vira o quadril, uma forma básica. Entre e vira o quadril. Aí, uma variação. Entra direto. E o terceiro, abrindo. Mas a essência toda, mesmo que você nunca treine o segundo e o terceiro, está tudo no primeiro. Tá? O primeiro é a forma mais ampla, não só ampla no sentido de extenso, mas ampla em tudo que ela pode abordar para você. Você vai trabalhar, girar todo o seu quadril, depois transferir. Entra, gira todo o seu quadril, depois transfere. Seu pé da frente, ele fica de pivô. Cada movimento que você faz com as pernas, né, você dissipa energia. Então, quanto mais você vai trocando, você vai dissipando. E aí sobra menos potência para você poder executar. Então aqui você deu o passo, você gira e já acumula de volta. Essa perna, ela vai acumular, como se fosse uma mola sendo espremida. Agora, eu vou transferir direto para o parceiro. Então, eu vou entrar, virar o quadril, acumular nessa mola, pá, e aí transferir para a parceira. Entro, viro o quadril, aí transfiro, como se eu estivesse puxando um arco. Vou entrar e acumular potência nessa perna. Aí agora, pá, transfere. O segundo, você vai fazer isso direto. Você já vai estar acumulado nessa perna, bum, aí explode. O terceiro, você joga na perna de trás. E aí, corta.
São dois, tá? Parece um, mas são dois. Tá bom? Então, o movimento é similar ao exercício anterior, só que no anterior as nossas duas mãos no básico ficavam no bíceps. E depois você subia a mão do pé que você avançou para o parceiro. Agora, a mão do pé de trás vai para o bíceps, a mão do pé da frente vai para a nuca. Vira o quadril. Primeiro, você vai começar a levantar a sua mão, a mão que está aqui na nuca vai vir para o cotovelo, a mão que subiu vai para o ombro da parceira. A minha mão que está mais próxima do centro é a direita, vou colocar o joelho direito primeiro. Aqui já tem uma alavanca. Depois a esquerda e aí imobilizar. Com uma mão mais perto do eixo. É minha mão direita. É esse lado, vai levantando, tá, né? É esse lado direito meu que vai exercer pressão. Então é o lado direito que eu tenho que colocar primeiro no chão. Se eu levar minha cabeça para cá, não tem efeito. Quanto mais eu levo para o meu lado esquerdo, não tem efeito. Quanto mais eu vou levar minha cabeça para o meu lado direito, vai ter pressão. Aí você imobiliza. Tá? Mesmo lado. O segundo, eu não vou fazer essa troca. Eu já vou abraçar direto. Agora, qual lado que está mais perto dela? Então, é o lado esquerdo, o lado que está mais perto do eixo dela, é o lado esquerdo, que eu vou para o chão. Quanto mais eu levo a cabeça para cá, tem pressão, Tainá? Não. Quanto mais eu levo a cabeça para cá, tem pressão, Tainá? Sim. Sim. Entendeu? Então, quanto mais eu vou para o lado que está exercendo pressão, aumenta a pressão. Estão fazendo Tenkan onde não tem Tenkan. É o mesmo movimento do anterior. Você avança e vira o quadril. No exercício anterior, o cotovelo dele ficava mais baixo que a cabeça. Aí você arremata, né, de baixo para cima. Agora, a cabeça da parceira vai ficar mais baixa que o cotovelo. Então, você vem de cima para baixo. Aí sim, aqui vai ter Tenkan, tá? Aí você imobiliza. Agora o seu foco é levar a cabeça do parceiro para baixo. Então você encostou, cabeça da parceira para baixo. Aí, aplica. Katagatame. 1, 2. Cabeça da parceira para baixo. Se você fez e a cabeça não ficou baixa, você tem que migrar para outras coisas. Esse movimento já não vai dar, tá? Se virar o quadril, no primeiro a gente deixou a mão no bíceps. No segundo a mão, essa mão ficou no bíceps e a outra subiu. Esse terceiro, seu braço vai passar. Aí você segura aqui no seu punho. Aí volta. Chegou aqui, coloca o outro joelho no chão. Imobiliza. Você vai entrar, virar o quadril, acumular potência e transferir. Então, vai entrar, virar o quadril, acumular potência e transferir. Mesmo lado. Entrar, virar o quadril, acumular potência, transferir. Nenhum desses dois é a forma mais básica, tá? O mais básico seria você vir por aqui, aí depois você aplicar, tá? O Degarami. Vamos começar, eu errei ali, vamos começar primeiro pelos que entre e vira o quadril. Entre e vira o quadril, abraça o braço da parceira. Agora, vira o quadril pro outro lado, ajoelhando, depois vira o quadril imobilizando. Então, você vai juntar o movimento do Kokyu-Ro, o movimento do Kokyu-Ro com o movimento do Katagatame. Então você está aqui, entra e vira o quadril, agora vira o quadril, projetando e já ajoelhando. Aí daqui
Você coloca o outro joelho no chão e já imobiliza. Entra e vira o seu quadril. Escorrega a sua mão para o punho. A outra mão abraça. Aí daqui você coloca o outro joelho no chão e imobiliza. O segundo, você vai dar o passo e já abraçar o braço da parceira. Aí aplica. Katagatame. Estou indo do lado esquerdo, mais perto dele. Lado esquerdo é o que eu coloquei primeiro no chão. Aí. É o mesmo processo do primeiro da aula anterior. Aqui, você corta. O outro, você estoca. Entra direto. O terceiro, você corta numa diagonal. Suryaget. E aí corta. Às vezes você pode usar o mesmo fundamento e criar outras coisas. Na aula passada a gente estava fazendo Kokyu-Ro. Agora a gente vai fazer Iriminage. Mas vai seguir o mesmo fundamento. O seu braço corta. O segundo, o seu braço estoca. Entra direto. O terceiro, seu braço faz kessa. Corta numa diagonal. Aí, no fundo, são esses os fundamentos que você vai ter com a espada, né? Posso cortar reto, posso cortar numa diagonal, posso perfurar, né? Aí segue esses fundamentos. Um tenkan onde não tem. Então você vai estar fazendo o movimento. Cadê o Paulo? Você vai estar fazendo o movimento, não tem tenkan. Você entra e vira o quadril. Aí depois aplica. Quando você virar o quadril aqui, você não vai abaixar a cabeça do parceiro. Ele às vezes perde equilíbrio e abaixa a cabeça, mas não sou eu que estou